Eu não queria nem um pouco gravar esse vídeo aqui, produzir esse conteúdo. Na verdade, pode ser que até tenha um pouquinho ali, uma vírgulazinha, um cabelinho, vamos dizer assim, de vontade. Mas no âmbito geral, olhando a situação, olha, é mínima. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, aproveitar esse gancho, sabe? Porque muitas vezes se idealiza que, pô, quando eu for produzir conteúdo, eu tenho que estar soltando fogos, eu tenho que estar virando mortal, eu tenho que estar no meu auge, sabe? E as coisas, na verdade, elas não funcionam assim. Na maior parte das vezes, a gente tem que ser disciplinado para se manter fazendo alguma coisa. A disciplina ela consiste justamente em fazer o que precisa ser feito, quando precisar ser feito, sabe? E não fazer quando se tem vontade. Esse é o fundamento da disciplina em si, é a definição. Né? E dificilmente a gente consegue alguma coisa realmente grandiosa, sólida, construir alguma coisa sem a disciplina do lado, sem ter a constância, sabe? É muito difícil, muito difícil. E produção de conteúdo, quando você olha para isso, um dos principais pilares é justamente a constância. Tu tem um volume, tu tem um espaço amostral que a gente chama quando estuda estatística, sabe? Tu ter um volume considerável de amostras para te conseguir analisar e dizer, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu vou seguir por aqui, eu vou ajustar aquilo ali, eu vou mudar, sabe? Isso tu não faz constantemente, difícil tu conseguir um volume considerável, sabe? Se tu não mantiver frequência também, as plataformas, de certo modo, elas te penalizam, sabe? Em relação à tua entrega, em relação à tua retenção, enfim, sabe? Então, a grande questão, a charada aí da vez é justamente fazer o que precisa ser feito, independente de se ter ou não vontade, sabe? Se escorar na disciplina. Não, não é fácil, não é nem um pouco fácil. Que nem eu disse, eu não tava com vontade de gravar esse vídeo. Ou hoje, eu tive várias atividades, várias tarefas que fugiram da minha rotina, que eu precisei sair mais cedo de casa, que eu tive que fazer um monte de coisa. Eu cheguei mais tarde do que eu planejava e, pô, eu me escorei numa cadeira, fiquei sentado aqui um pouquinho, jogadinho para trás, respirando já com a cabeça em produzir conteúdo. E eu produzo um dia só da semana, sabe? Eu sento e eu já gravo todos os vídeos que eu tenho que gravar pra semana. Então imagina, sem vontade, imaginando que eu tenho que gravar não só um vídeo, como eu tenho que gravar alguns vídeos, pelo menos 3, sabe? Que é o que eu posto semanalmente. Então, sabe? Se eu não cumprir comigo, se eu não cumprir o acordo que eu tenho comigo de produzir hoje, quando estou gravando esse vídeo aqui, é terça-feira. Se eu não produzir na terça-feira, que é o que eu coloquei na minha rotina, eu vou perdendo a credibilidade em mim mesmo. Eu vou perdendo a confiança. E conforme eu vou perdendo a confiança, vai ficando cada vez mais difícil de eu manter a constância em alguma coisa. Entendeu? Isso eu já percebi na música, isso eu percebi nas artes marciais, que eu pratico há muito tempo, mais de 10 anos que eu pratiquei Muay Thai, quase 10 anos na verdade, eu tô confundindo os dados com a música. Música eu fiquei tocando profissionalmente cerca de 13 anos, Muay Thai eu fiz por quase 10 anos, hoje eu tô no Jiu-Jitsu, sabe? Estudei em escola pública, foi uma ralação absurda para entrar numa federal, me formei em engenharia civil, sabe? Enfim, até o próprio copy, estudar marketing, sabe, mergulhar em negócios, entender, fazer uma transição de carreira, não são coisas fáceis, são situações que a gente tem que realmente pegar com afinco e, pô, tem que fazer, independente de se ter vontade ou não, sabe? Porque senão, dificilmente se tem resultados consideráveis, sólidos, sabe? Que podem fazer realmente uma mudança significativa na tua vida, entendeu? Se não for lá e fazer, justamente. Quantas vezes, quando eu usava o Instagram, que o meu foco nunca foi o Instagram, eu fiz mais por ter uma vitrine, ser um espaço de fácil acesso e onde eu conseguia guardar os textos. Hoje eu estou dando muito mais vazão para o Substack, basicamente, a newsletter aí que eu já escrevo há mais de ano. E a questão é que, pô, muitas vezes eu chegava em casa, que nem hoje para gravar esse vídeo. Pô, tem que produzir carrossel. Pô, tem que ir lá escrever textão, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, sabe? Quando se começa a fazer atividade, vai ficando um pouco mais fácil, vai se entrando naquele estado que se diz o estado de flow, de que, pô, os primeiros momentos são um pouco maçantes, mas depois tu vai entrando, sabe, no ritmo, na nuance daquela atividade, justamente no flow, sabe? Vai surfando aquilo ali, aquele momento. E vai ficando mais fácil, vai ficando um pouco mais confortável, mas esse pontapé inicial que é o mais difícil, sabe? Até quando a gente estuda física aí, em relação a sair da inércia, é onde a gente faz mais força, sabe? E justamente é muito mais difícil,
tu pegar e tu tá dentro de casa, tu botar o tênis, tu botar tua roupa pra sair pra ir pra uma academia, do que quando tu já estiver na rua, tu chegar até a academia, entendeu? O pontapé inicial é sempre mais difícil, entendeu? E, pô, esse caminho de conteúdo, que nem eu disse, é muito pautado em relação a volume e constância. Porque não adianta também tu produzir um vídeo hoje e aí tu produzir 10 vídeos daqui a 3 meses, aí daqui a meio ano tu produzir 40 vídeos, beleza, tu tá tendo volume, mas tu não tá tendo constância. Tá tendo uma defasagem em relação à frequência, quando tu tá postando, sabe? Tá tendo muitos espaços em branco, as plataformas penalizam a própria entrega em relação à frequência da pessoa que tá postando ali e tal, sabe? Tanto quanto a própria audiência que te acompanha vai percebendo isso, o quanto tu é constante ou não na tua entrega. E o nosso conteúdo, ele é o nosso primeiro produto, sabe? Olhando como negócio, é o nosso primeiro produto, só que é gratuito. E aí tu tá vendo uma pessoa que ela tá te entregando um produto, alguma coisa, uma peça de conteúdo, normalmente ela tem o intuito de resolver algum problema, quando eu não tô trabalhando com entretenimento, beleza? Então, a pessoa ela resolveu um problema, e aí eu espero que ela resolva daqui a pouco um outro problema, e a pessoa some. A pessoa desaparece, entre aspas, sem dar satisfação nenhuma, e aparece daqui a 3 meses, daqui a 5 meses. Que confiança que tu vai ter numa pessoa dessa? Que não tem uma certa constância, que não tem uma frequência com que ela aparece na tua vida, conversa contigo, se relaciona, tá sempre ali, marcando presença, entendeu? É preciso fazer esse trabalho frequente, manter a constância, se escorar na disciplina para manter essas atividades rodando, sabe? Não é fácil, com certeza não é fácil, mas, como eu disse, as coisas sólidas de real valor na nossa vida, elas não vêm fáceis, entendeu? Então, tem que trabalhar realmente. Produzir conteúdo não é brincar, não é vir aqui e ficar batendo palma e fazendo festa, entendeu? A não ser que tu produza por entretenimento. Mas até entretenimento também dá trabalho, tu ligar uma câmera, tu fazer ali uma transmissão, tu entrar numa Twitch, tu, sei lá, tu gravar um vídeo aqui rindo e gravar um meme, tu, sei lá, qualquer coisa que seja, tudo dá trabalho, entendeu? Então tu tem que escolher qual trabalho tu quer fazer. Tudo tem problemas. Tu tem que escolher quais problemas que tu quer resolver, entendeu? Isso daí é muito interessante pensar nisso, né? A vida inteira sempre vão ter problemas, sempre vão ter pepinos, sempre vão ter cansaços, entendeu? E esse ponto, justamente que eu comentei a respeito da confiança em si mesmo, pega muito, sabe? Eu poderia totalmente deixar para gravar amanhã, sabe? Poderia encaixar nas atividades, fazer alguma coisinha mais leve hoje, enfim, trocar as atividades, enfim, poderia, beleza. Eu já fiz isso em alguns momentos, mas é só numa situação absurdamente extrema que eu faço isso. Porque quanto mais eu fujo da minha rotina, quanto mais eu fujo do que eu me proponho, do meu compromisso comigo mesmo, mais eu vou deixando de confiar em mim. Quanto mais desconfiança eu tenho em mim, mais difícil é eu manter a constância, o ritmo em alguma coisa, a vontade de fazer alguma coisa, sabe? E quanto mais eu faço, mais crédito eu vou colocando em cima de mim, mais credibilidade, mais confiança, sabe? A ponto de que eu sei que eu posso fazer qualquer coisa. Porque o que eu me comprometo, eu vou lá e faço. E basicamente, grosseiramente, as coisas na nossa vida, independente do que seja, é uma questão de atitude. São uma questão de atitude. De tu ir lá e fazer. Sentar e, pô, vou fazer essa parada. Se tu quiser estudar, se tu quiser aprender uma língua, cara, é só se comprometer a estudar. Tantas horas por dia, fazer isso nos espaços que são permitidos hoje dentro da tua rotina, dentro da tua vida. Eu quero aprender a tocar um instrumento, pô, se dedica. Não estou dizendo que vai ser uma coisa que vai acontecer amanhã, sabe? Quero construir uma audiência produzindo conteúdo. Eu quero produzir melhores conteúdos. Enfim, sabe? Seja lá o que for, eu quero construir um negócio digital, eu quero, enfim, seja lá o que seja que tu queira pra tua vida. Entendeu? O viés aqui é produção de conteúdo. Mas para tudo, se tu se comprometer, sabe? Vai alcançar. E isso é base para tudo. A, muitas das coisas, a maioria delas gira em relação à atitude, ir lá e fazer. E quanto mais tu faz, quanto mais tu cumpre com os compromissos que tu tem consigo, sabe? Contigo mesmo, mais fácil vai ficando essa jornada. Sempre vai ser difícil, vamos dizer assim, desgastante, porque é trabalho, é compromisso. Vão ter momentos em que tu vai estar mais felizão, mais no ápice, vamos dizer assim, das emoções, mais aflorado em relação ao fazer alguma coisa, beleza, vai fluir com mais tranquilidade. Mas vão ter mais momentos, que nem eu hoje, que eu vou estar cansado, que tu vai estar cansado, vai estar desmotivado,
sabe? Não vai querer fazer, vai querer levantar os pezinhos e ficar jogado. Só que tudo tem consequências. Tanto o fazer, que vai ao encontro das coisas que tu almeja, tanto quanto não fazer. Tudo tem consequências. Tudo tem um preço. Daí tu tem que escolher qual que tu quer, entendeu? E essa questão da credibilidade em si mesmo é uma parada que eu vejo que pega demais, absurdamente, absurdamente. Real, sabe? Porque são os pequenos, entre aspas, deslizes, as pequenas faltas de compromisso consigo que vão abrindo um buraco, sabe? Na tua própria, vamos dizer assim, na tua própria execução em relação às coisas que tu se propõe, que vão fazendo com que cada vez seja mais difícil tu manter a constância, manter um compromisso, sabe? Além de que, o ponto que eu falei, das pessoas que te acompanham em relação à produção de conteúdo perceberem isso. Que tu não é uma pessoa frequente, que tu não é uma pessoa constante. Por tabela, tu não é uma pessoa de certo modo confiável, entendeu? Porque o conteúdo é teu primeiro produto gratuito, e tu tá entregando uma parada hoje, tu some e daqui a pouco tu aparece, tu entrega meio que de qualquer jeito, tu não busca melhorar, tu não busca se lapidar, e a gente só lapida executando, fazendo. Quanto mais tu faz, melhor tu fica. Mais fácil vai se tornando a jornada, sabe? A constância vai fazendo com que as atividades que tu se propõe vão se tornando hábitos. Conforme viram hábitos, vão ficando mais fáceis de serem executados. Entendeu? Então é basicamente isso. Peguei o gancho do que aconteceu no meu dia para ver conversar um pouco a respeito disso contigo, porque não é uma coisa que eu noto só das pessoas que estão à minha volta, como também no mercado no âmbito geral. Em relação à produção de conteúdo, é um dos pilares mais complicados de se lidar justamente a constância, sabe? É o ter ideias, é o não ter vergonha de botar a cara e a constância de ir lá e fazer. Pô, vou lá e vou fazer. Vou fazer, independente da minha vontade, eu vou fazer, sabe? E é justamente disciplina. Não espera ter vontade. Faz que a vontade comece a aparecer. E aos poucos se entra naquele famoso estado de flow, que fica mais fácil. Depois que começou alguma coisa, fica mais tranquilo. Que nem eu. Eu tenho que gravar 3 vídeos. Eu já tava assim, meu Deus, caramba, eu vou ter que gravar vídeo hoje, tô meio cansado, tô meio assim, assado, beleza. Só que eu gravei o primeiro, eu já tô mais tranquilo, já tô um pouco mais solto, a energia já tá fluindo melhor e tal. Beleza. Agora eu vou dar um pause aqui nesse vídeo, vou dar um respiro de 2 minutos, play de novo e vamos embora pro próximo. Até gravar todos. E eu só vou levantar dessa cadeira quando eu tiver gravado todos. Entendeu? E é basicamente assim que eu olho pra minha vida, para as coisas que eu me comprometo. E conforme eu caminho, nesse sentido, eu vou colhendo os frutos, sabe? Que eu não espero também as coisas para ontem. Cada coisa tem o seu momento de colheita, cada momento tem o seu aprendizado. Então a gente tem que aprender a aproveitar tudo, né? Colher de todos os lados aí, de todas as situações, entendeu? E cada vez mais vai se tornando mais fácil, mais simples, e eu vou me tornando melhor no que eu me proponho. Hoje, nesse momento, e como foco desse vídeo, a produção de conteúdo. Entendeu? E é isso. Espero que sirva como uma certa motivação para ti. Aí do outro lado, se tu já produz conteúdo, se tem vontade de produzir conteúdo, vai lá e faz. Vai se lapidando, vai melhorando, faz do jeito que dá em relação aos materiais, em relação aos temas, as coisas que tu quer trazer. Pode ser que não seja da maneira que tu queira, mas faz como dá. Vai lapidando, vai melhorando, sabe? Enfim, vai arcando com compromisso, cada vez vai ficando mais fácil de tu executar as coisas. Não só a produção de conteúdo, como tudo que gira no entorno da tua vida, porque uma coisa respinga na outra. A maneira com que eu trato a minha produção de conteúdo, provavelmente é a maneira que eu trato meus estudos. Provavelmente é a maneira que eu trato a minha alimentação. Provavelmente é a maneira com que eu trato os esportes que eu pratico, a música que eu estudo, o meu trabalho, os clientes que eu tenho. Enfim, entendeu? Então uma coisa respinga na outra. Por isso eu comentei. A produção de conteúdo, as pessoas que te acompanham, a audiência, isso reflete muito, sabe? Em relação à tua entrega nos outros produtos. As tuas entregas pagas. Porque se no gratuito tu já está desdenhando fazendo de qualquer jeito, imagina como que nós não pago. Entendeu? Fica aí meio subliminar, subentendido. Quando a gente acompanha alguém e não tem uma certa frequência, não tem uma constância, não tem uma melhora em relação ao discurso, em relação à produção por si só, sabe? Então, é basicamente isso. Foca, faz o que se propõe e toca a ficha, sabe? Cada vez mais tu vai ficar melhor e as coisas vão se tornando hábitos e vão se tornando mais fáceis. Não que seja fácil, mas vai se tornando mais simples, o caminho vai ficando menos árduo conforme tu pratica alguma coisa. Beleza? É isso.
Espero que tenha contribuído aí para o teu desenvolvimento, clareado um pouco os segredos de impulso aí nas suas produções. Valeu? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha quem tu acha que vai ser útil, comenta aqui embaixo alguma outra sugestão de vídeo, também a respeito desse aqui mesmo, super bem-vindo. Valeu? É isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Tchau, tchau.